pedir a Mariana aqui para marcar o tempo. O professor Walter falou quem pode ser o porta-voz do povo, da classe trabalhadora. E eu queria dizer uma coisa: todos os professores foram convidados para participar de todos os espaços aqui da CEF. Teve estudante, por exemplo, que veio aqui reivindicar filmar e falou assim: não é da organização que determina o evento, é dos estudantes desse evento, mas não vem nenhum espaço. Vieram só ouvir os autores. Hoje à tarde tinha aqui egressos, que nunca foram convidados para compor uma comissão de reestruturação curricular, que estão lá vivendo na prática as contradições desse currículo, dessa formação. Porque eu chego lá na escola, eu chego na academia, e aí está aquele ser humano de frente a mim, e eu tenho que intervir. Aí eu começo a pensar que eu tive lá na universidade, e não dá conta. Hoje a gente viu aqui diretor de escola falando, formado em educação física. A gente viu um que já atuou na área e saiu, Dini também estava aqui nesse espaço. E aí eu queria trazer, formar outro perfil de bacharel, diferente do que os cursos privados estão formando, perfil crítico. Mas se julga um crítico aqui, falaram: eu não dou aula no bacharel. Tem vários professores que eu nunca vi e não querem dar aula no bacharel, então deixa isso para o professor substituto. E eu queria trazer também um debate muito importante, antes da gente discutir mudar currículo, mudar a formação, é um debate de democracia. E aí não é à toa que eu estou com a camisa aqui, do Fórum Memória e Verdade, Direito à Memória e Verdade do Espírito Santo. A bandeira do Brasil servindo como pau de arara, tortura. O PT lutou quando ele surgiu disso, mas hoje nega. Hoje está fazendo a mesma coisa, hoje está doido hoje. E aí eu quero entender por que aqui professores lutaram por um voto universal quando eram estudantes e quando se candidataram, por exemplo, a diretor, quebraram o voto universal, e o professor Walter era diretor nessa época. Eu quero trazer a questão, por exemplo, da gente ser proibido de falar no departamento, coisa que nunca foi antes. Há 5 anos atrás não era. Estudantes poderiam falar, hoje não. Eu quero trazer também a questão do Reúne, que está toda pautada no desmonte da universidade e política do Banco Mundial. E quando alguém falou aqui, a professora Paula sorriu aqui, de deboche. Não está? Então vou dizer para vocês que está nas orientações do Banco Mundial. Ensino à distância. O que a gente tem aqui hoje? Flexibilização dos currículos. Fragmentação. É isso que a gente tem hoje. E aí a gente tem realmente o Reúne, onde toda a base de estudante estava ocupando reitoria, e a única optada pelo PT vai lá e luta contra, e dá um golpe. Eu quero saber então, por que professores chegam na sala do primeiro período e falam que os meninos dela não prestam? Para quê? Para vocês não virem nesse espaço, como de manhã estava vazio, para não ouvir as contradições. Por que professores financiaram uma chapa para disputar a eleição de diretório acadêmico? Isso vai se repetir no próximo processo, no mês que vem. Não duvidem disso. Financiaram e assumiram em sala de aula. Eu estou dando dinheiro, sim, financiando essa chapa. E aí eu quero fazer aqui uma pergunta para o professor Walter: posicionamento em relação ao Reúne, que foi implementado durante quando você estava na gestão. Qual o seu posicionamento em relação ao Reúne? E quero fazer também a pergunta para o professor Mauri, da importância da questão biológica dentro da escola, inclusive para justificar e esclarecer as contradições do sistema, a importância de saber conhecimentos institucionais e biológicos. E aí eu só queria colocar para reflexão: diz que o currículo é articulado. Então, para que a gente tem uma disciplina repetida em todos os semestres para articular o conhecimento? Tem uma hora que tá fumando teto. Na moral. O próximo é... Segurando assim. Laís. Não, Carla, desculpa. Carla não está.
Laís. Boa noite. Meu nome é Laís, sou do primeiro período de licenciatura. Eu queria saber do professor Walter. Ele disse que há mais ou menos 10 anos atrás os estudantes eram contra, eles queriam, na verdade, o separamento do curso, no caso. Não. Tá. Eu queria saber de onde que o senhor tirou isso, porque o professor Mauri, ele tem documentos, ele tem livros, ele tem tudo, e o senhor disse isso pra gente com palavras. E se a própria diretora do curso, ela era contrária à divisão do curso, por que hoje eles são a favor? Talvez isso não beneficiaria mais a eles do que a nós estudantes, porque pelo que a gente está vendo aqui, se não todo mundo, mas a maioria é algo totalmente oposto, né, a essa questão da separação do curso. Então eu queria saber se realmente isso beneficia a nós ou os que estão acima de nós. Wagner, e aí encerra. Fernando Bassi, então só Fernando com esse centro. Boa noite a todos. Wagner, terceiro período, bacharelado, conselho prévio. Pergunta, acredito que os professores Mauro e o professor Walter poderiam responder. Por que o curso de bacharelado tem em sua grade curricular a matéria Educação Física, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, se não poderia no futuro ser considerado um professor, considerando que a relação ensino e aprendizagem está contida na relação entre professor e aluno? Boa noite a todos. Procurando vocês querido bacharelado. Queria fazer primeiro uma reflexão aqui. Se a universidade, o ensino dela deve refletir o valor dela na sociedade, ou se a sociedade deveria refletir seu valor na universidade, que é uma contradição que ocorre muito aqui, que todos sabem, todos veem, então deveriam refletir um pouco sobre isso. Se nós devemos ter um ensino por unidades, estratificado, conforme a sociedade é composta por unidades, ou deveríamos ter um conhecimento multidisciplinar para entendermos, explicarmos e lutarmos para que a sociedade veja que tudo está interligado. A sociedade não é estratificada, a sociedade é toda junta. A gente tem um ensino estratificado para estar na sociedade estratificada, não deveria ocorrer isso. Eu deveria ter um ensino igual, eu deveria aprender a mesma coisa que um amigo meu da manhã aprende, porque a gente vai trabalhar no mesmo mercado, só temos uma diferença e essa diferença está norteando o nosso curso de Educação Física hoje. As igualdades que deveriam nos juntar, uma diferença só que deveria justificar essa separação. Se a especificidade do conhecimento e da formação age de forma correta na sociedade atual, que se apresenta de forma coletiva, como eu já disse, e como a história está aí para demonstrar isso para todos. Hoje, os formandos e os formados com conhecimentos específicos e estratificados conseguem atuar de forma excelente na sociedade coletiva ou não? Pensamento para todos e gostaria que cada integrante da mesa pudesse responder. Muito obrigado. Aqui agora vou passar para a ordem o professor Walter, depois o professor Mauri e Rafael. E aí pedir já para estender um pouco o tempo, para 7 minutos, para já ser feita mais considerações finais. Já faz as respostas, ou melhor, faz conjunto.
em vago preso, eu que entendi isso, tentando ser positivo, entendi isso como ter responsabilidade com as decisões. Né? Por isso eu tenho, nesse sentido, responsabilidade com a decisão que você tomou, e acho que todos os professores que aprovaram têm essa responsabilidade com que aprovaram. Se o debate foi insuficiente, etc., é preciso então, se dar a oportunidade para que isso aconteça, aperfeiçoar os mecanismos, etc., nesse sentido. Né? Não no sentido de que eu devo algo a alguém, por isso eu tenho que me submeter, etc. Eu praticamente assumo as minhas posições, né, sem essa preocupação. O Hélio colocou como todos, se todos os alunos querem trabalhar, que bom para ter licenciatura, querem trabalhar na escola. Isso é um dos problemas, né, que nós temos ainda. Não temos a cultura de diferenciação desses cursos, de maneira que efetivamente, por exemplo, nesse semestre, aconteceu um fenômeno que vai muito além desse problema que nós colocamos, né? E os alunos querem fazer licenciatura ou bacharelado, sem saber, mas era a opção sem saber direito que era uma coisa ou outra. Hoje nós temos nos 23, 25 alunos que ficaram no primeiro semestre na licenciatura, nós temos em torno de 16, 18 que fizeram a opção por um outro curso. No caso de psicologia, compararam, né? Então nós temos esse tipo de problema, né, aqui na universidade, e precisamos achar soluções para isso. Isso tem uma influência grande no processo de formação. Então o que eu queria dizer com aquilo é que se a minha opção é claramente, né, atuar num espaço que não é a escola, quando eu curso uma licenciatura, isso cria um problema pedagógico no processo de formação. Isso precisa ser resolvido de alguma forma. Não é só nesse sentido que eu vou. Quanto à questão do mercado de trabalho, efetivamente esse é um problema. Né? Mas se, por exemplo, existe a possibilidade de a gente questionar a lei no sentido de que o licenciado pode também atuar em outro espaço que não a escola, nós também podemos pensar no processo inverso, ou seja, de reivindicar que o bacharel também atua na escola. Né? Esse caminho inverso também, em princípio, é possível se pensar. Né? No Dimitri, infelizmente, eu não consegui te entender, principalmente quando você falou do parágrafo, mas talvez em outro momento a gente possa conversar pessoalmente, mas eu, ultimamente, estou sem poder comentar, nem comentar a tua fala, porque eu, ultimamente, não consegui entender. Vinícius, veja só. Quando você fala assim, quem é o porta-voz do povo? Esse é o problema. Né? Quando eu coloquei no sentido da sociedade, quando fala assim, não, a sociedade pede. Quem disse que a sociedade pede? Como se faz isso? Então, respondendo a Laís, veja só, eu não fiz nenhuma pesquisa, mas fiz um depoimento dizendo o seguinte, esse era o debate que estava colocado. Né? Muitos depoimentos de estudantes dizendo que aqui havia uma preocupação excessiva com a pedagogia, né? Se dava ênfase aos conhecimentos humanistas, em detrimento dos conhecimentos do treinamento esportivo, da fisiologia, etc. Essa era uma fala muito presente aqui. Né? E uma das razões de se pensar em oferecer outras possibilidades de formação foi a criação desse curso de bacharelado. O ministro também pediu para me posicionar a respeito do RU. Ele colocou uma série de outras questões aí, e nesse espaço de 7 minutos, eu gostaria muito de comentar isso, mas nesse espaço de 7 minutos não vai ser possível. Vou pensar essa do RU. O programa do RU foi efetivamente um programa gestado, né, no Ministério da Educação e, de certa forma, entre aspas, oferecido de uma forma que era quase que uma imposição às universidades. Né? Ele tinha uma certa possibilidade uma certa flexibilidade para que as universidades pudessem reagir a esse programa, dando sugestões de mudança, etc., um pouco
a UFRJ caminhou nessa direção. Mas rapidamente a discussão se polarizou e se criou um cisma dentro da universidade entre os que são contra e os que são a favor do Rio. Eu me posicionei no seguinte: nós precisamos debater e ter a possibilidade, ver qual é a possibilidade de nós interferirmos no projeto e dar, de alguma forma, uma cara própria da universidade a esse projeto. Essa posição, inclusive defendida numa Assembleia de Docentes, foi vencida. A Assembleia de Docentes, sim, nós somos contra o RIUNE, né? E a administração diz o seguinte: o RIUNE pode ser uma coisa interessante para nós. Aqui no centro, em reunião do Conselho Departamental, nós decidimos aderir ao RIUNE. Eu diria que, fazendo uma avaliação, apesar de todos os problemas políticos que ele tem, fazendo uma avaliação aqui para o centro, ele trouxe um enorme avanço do centro. Só para vocês terem uma ideia, nós praticamente duplicamos o número de professores efetivos com esse programa. Né? Isso é... O NUPEM é um resultado do RIUNE. Então, é claro que, e aí eu vou fazer referência ao problema do microscópio, no curso de gemologia, nem todos os centros gerenciaram de forma adequada os recursos que vieram por RIUNE. Eu acho que no Centro de Educação Física nós fizemos bom uso desses recursos e melhoramos muitíssimo as condições de oferta do nosso curso. É claro que nós temos problemas, e isso quer dizer claramente: os nossos currículos precisam de aperfeiçoamento. Quando eu falo currículo precisa de aperfeiçoamento, não estou dizendo só do elenco de disciplinas, não. Estou falando também da formação dos professores, do tipo de engajamento dos professores nesse currículo, etc, etc, etc. Né? Muito bem. O problema da diferenciação, às vezes a impressão, né, de que a diferenciação, né, é algo negativo. Na verdade, a diferenciação, né, ela é absolutamente central na vida do homem. Aliás, se nós não tivéssemos uma diferenciação fundamental, né, que é a diferenciação nossa com a natureza, nós estaríamos vivendo ainda na natureza, sem a humanidade que nós construímos. A humanidade é exatamente o processo nosso de diferenciação entre nós e a natureza. Então tem que ver essa questão da diferenciação como uma coisa absurda, contrária à humanidade, etc. A humanidade é fruto da diferenciação, da diferença. Né? A linguagem está baseada na diferença. Quando eu falo a palavra corpo, ela só ganha significado na medida que ela se diferencia de outras coisas. Ela é usada para se referir a determinado aspecto. Então essa coisa da diferenciação, da fragmentação que está colocada aqui como um absurdo, como algo contrário à humanidade, etc., no meu entendimento não procede. Para finalizar, queria então agradecer, né, a paciência de todos que estão até agora aqui, né, quase 10 horas, nos ouvindo, participando do debate, que eu acho que é interessante. Agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, dizer que estou à disposição para discutir essas questões todas, né? Voltando ao tema da lei, para finalizar, queria dizer que eu considero extremamente temerário colocar a posição de que as leis devem ser quebradas. Eu entendo que as leis devem ser discutidas, criticadas e modificadas, mas não voltar à barbárie da não observância de lei nenhuma. Isso seria o caos e eu não acredito que isso seria bom para a nossa saúde. Então, no meu entendimento, as leis precisam ser respeitar a lei, significa criticá-la, tentar mudá-la, tentar aperfeiçoá-la, mas na não observância é extremamente perigosa. Nós sabemos na história o que isso significou, né? Ditaduras militares, etc. Então, vamos com calma em relação a isso, né? Quando a gente fala em quebrar simplesmente as leis. Okay? Então, mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Agora ficou claro que a diferença é de concepção de mundo. Portanto, concepção de sociedade, de educação, Se é para falar da história, se nós formos regredir ao século XVIII, está não muito longe, que a gente se perde. Se os franceses
tivessem entrado por esse caminho de discutir a sustentação política, filosófica do sistema feudal, certamente nós não teríamos essa câmera nos filmando, porque teríamos permanecido no sistema feudal. E olha que os jacobinos tentaram discutir, mas chegaram simplesmente à conclusão de que para construir uma outra sociedade era preciso degolar o rei. Porque quem tomou o poder pela força não entrega pelo voto, pela crítica, pelo papo furado. Aqui nós estamos diante de duas concepções de mundo. Aquela que advoga a perspectiva crítica e revolucionária, armada ou não, é uma outra discussão, como instrumental único de transformação da sociedade capitalista, e aqueles que acreditam nas reformas reformistas que em nada alteram a estrutura do sistema. Defender o reúno é defender a reforma do Estado brasileiro. É defender a reforma do Sindicato Nacional, do Sindicato Brasileiro, que flexibiliza, essa é a palavra bonitinha, mas que demole os direitos dos trabalhadores, como estão demolindo, sem nenhuma participação dos professores desse centro, um direito histórico conquistado por nós, que foi o da aposentadoria integral. Com a Lei 12.772 de 2012. Um projeto de lei contra o qual ficou 124 dias de greve. E esse centro não se dignou a fazer um debate aqui com os estudantes. Qual é a repercussão disso para os estudantes? Porque não tem repercussão, é separado. O que tem a ver os estudantes com o negócio da minha aposentadoria integral? É separado. Dizer que a fragmentação é papo furado, desde a Roma antiga, que os homens fragmentam os grupos para poder dominar melhor, que a classe dominante vem cooptando as aristocracias operárias para dominar melhor o sistema sindical. Tira o cara de membro, diretor da CUT, e bota como presidente do SESI. Aqui ele ganha 3 mil. Como presidente do SESI ele ganha 23 mil com carro importado e motorista. O que é isso? É uma cooptação. Você fala pouco, nós damos uma viagem para Berlim. Ocidental, o oriental não vai, é muito velho, escancarado. O REUNE tem por trás, o ProUni, o REUNE tem por trás os sinais, que já agora inverteram assim, que era o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, feita pelo governo, arrebentando com a autonomia da universidade. Por trás do REUNE tem o financiamento do ProUni, que nós do antes apresentamos uma proposta de com dinheiro que iam financiar 300 mil vagas nas instituições privadas, poderiam com esse mesmo dinheiro botar 1 milhão de estudantes para dentro das universidades federais. O que é que os defensores do REUNE fizeram? Foram contra. E participaram e participam da outra coisa chamada ensino à distância, que faz parte do Bolsonaro. O problema é que a nossa visão separa as coisas. Depois diz que não tem fragmentação. Esquece, isola, separa as coisas. O que é que tem a ver a reforma da universidade com a reforma do Estado? Não tem nada. Então não vamos discutir isso. São instituições privadas falimentares que se apropriaram do dinheiro público para não ir para o buraco. Não se esqueça, para não delongar muito, que o principal assessor político e econômico do atual governo chama-se Johann Gerdau Peter. Eu acho que é mais ou menos assim que diz em alemão. Só que o desgraçado é brasileiro. É o dono do grupo Gerdau, um dos maiores grupos econômicos deste país. É o principal assessor político, é o presidente do grupo. Para quê? Para fazer políticas públicas de cima para baixo, que atendem os interesses dos trabalhadores? Claro que não. Claro que não. E uma coisa que nós precisamos dizer, a universidade hoje é deformada porque ela nasceu deformada. A universidade foi construída no Egito, por exemplo, no século IX, para educar, formar os filhos da classe dominante, e não para educar e formar os filhos da classe trabalhadora.
que quando vêm para cá são transformados em funcionários servis e dóceis ao sistema, advogando a possibilidade de se convencer o caminho no colo da vida de que ele deve deixar de ser um explorador de força de trabalho. É esse pessoal que puxa o processo revolucionário para trás. É esse pessoal que se insurge contra os estudantes. É esse pessoal que corta a voz dos estudantes. E é esse pessoal que agita contra os processos de greve por trás. Por trás. Não é lá na frente que agita contra. Porque durante 124 dias de greve, fora o professor Alexandre, eu não vi uma manifestação de nenhum professor decente a respeito da greve lá do sindicato. Isso vem se arrastando aqui desde 93. Mas o que é que tem a ver a greve com a educação física? É um atraso para vocês. Greve é um atraso para vocês. Então, só para concluir, reúne-se povo, 1 milhão, política pública, especialistas. Quem falou especialista foi o Brasil está dividido, as universidades estão divididas entre os especialistas e o subtreco do vice-próximo. São os estudantes, administrativos, os professores que não têm doutorado. Esses não são consultados para nada. É o subtreco do vice-próximo. Se já é ser o vice, imagina o vice-próximo. São especialistas de nada, cara. Especialistas de nada. Um bando de metida besta, vomitando filosofês. Mas que foge do debate cara a cara. Agora, quando tem uma linha, se manifesta. Que trai princípios, que não tem lealdade aos colegas, que mascara a sua posição conservadora e reacionária, que estuda autores alemães que são absolutamente liberais conservadores, que defenderam a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, etc. Por que eu falo isso? Porque eu não tenho uma polêmica. Mas é isso mesmo. Bem droga. Sim, só para sofistas, né? Os sofistas. A moral é de classe. Quer ver uma coisa? Não matarás. Quem não matará? Está escrito. Não, 10 mandamentos. Não matarás. Quem não matará? A sociedade nós vemos que constituiu em cima do assassinato. Liquidaram os botocudos lá no Vale do Picaré. Não tem mais um botocudo vivo, nem remanescente. Esta é a sociedade construída sobre a violência. Em nome da cruz, em nome do Evangelho, que dizer não matarás. Os caras vieram aqui e mataram todo mundo. Os ricos podem matar. O pobre, quando mata, pega 30 anos de cana. Não roubarás. Quem não roubará? Quem não vai roubar? Os caras roubam a força de trabalho alheia. Só terminando mesmo. A ética, a moral é de classe. O velho Hegel diz aí na Fenomenologia do Espírito que há duas éticas. A ética do senhor e a ética do escravo. E esse impasse, essa contradição, só vai se resolver, está escrito, ou então foi mal traduzido, porque eu não entendo alemão, eu lido em português. Quando o escravo detonar o senhor. Você é um filósofo, não revolucionário. Um liberal, lógico, burguesote do século XVIII. Mas diz claramente, isso na Fenomenologia do Espírito. O que tem a ver esse livro com a educação física, né? Tá. Então é papo furado. Aqui. Primeiramente, eu gostaria de pedir que as pessoas que estão baseadas em teorias de 1500 parem de falar que uma teoria de 1800 está ultrapassada. Porque, como já foi dito, o marxismo vai estar ultrapassado no dia que o capitalismo for superado. Não foi criado ainda um outro material, uma outra ferramenta capaz de analisar melhor a exploração do homem pelo homem, a exploração da natureza pelo homem e a acumulação do capital resultante dessa exploração. Quando for criada, vamos para o debate aberto. Primeiramente, não é lei, é resolução. E a resolução, ela indica, ela não obriga. A adesão ao ProUni, ela foi voluntária.
E aí, não vou explicar mais o que é o reúne, que já foi muito bem abordado. Então, só vou reforçar que a mesma visão que constitui o currículo fragmentada adere ao reúne fragmentando o Centro de Educação Física da Universidade. Porque essa avaliação foi feita também na eleição para reitor, na última eleição para reitor. Nós estamos cada vez mais nos isolando. Na última eleição para reitor, foi feita uma campanha para o professor Reinaldo Santos do Cássio no CEFED, com o argumento de que para o CEFED seria bom. Pode ser bom para o CEFED, pode ser excelente para o CEFED, mas nós não somos uma ilha. Nós não estamos aqui para atender interesses únicos e exclusivos deste centro. Isso aqui é uma universidade. Então, na hora de fazer as análises sobre que caminhos vamos tomar, nós temos que considerar minimamente a universidade. Então, a questão do reúne para o CEFED, estruturalmente, pode ter sido bom, mas para a universidade como um todo tem sido ruim demais. Tem sido ruim demais. Para a universidade brasileira tem sido um desastre. É o que nós estamos falando. É a ferramenta-chefe de desmonte da universidade pública que direciona cada vez mais para a extinção de um espaço como este. Porque se a gente pegar o FRJ, nós vamos encontrar salas de estudantes de medicina com 100 estudantes por professor. Nós vamos pegar o nosso próprio centro, que agora a cada vestibular não oferta mais 40 vagas por semestre, oferta 50. Porque é uma demanda de expansão. Mas o próprio reúne diz que em 5 anos de sua implementação, quer dizer, no ano passado, nós teríamos na sala de aula 18 estudantes por professor. Porque o objetivo que está escrito é a expansão com qualidade. Mas na verdade, na realidade, as coisas caminharam para o outro lado. Porque ao invés de diminuir a quantidade de estudante por professor, o que incidiria numa melhor qualidade do debate, da relação de ensino-aprendizagem, aumentou. Nós passamos de 40 para 50. Então, minimamente, a gente podia desvincular do reúne, que nem o próprio objetivo proposto por ele atinge. O reúne propõe chegar a 90% de conclusão dos cursos. Não chegou em 5 anos. Não temos 50% de conclusão. Os índices de evasão não diminuíram nem 20%. Mas a avaliação de onde já foi feita. Só queria deixar minha contribuição de que fazer uma avaliação sobre os benefícios que ele traz única e exclusivamente para esse centro é uma visão individualista e fragmentada, que desconsidera os cursos das áreas sociais. Como eu disse, não receberam R$1 do reúne, praticamente. Constrói-se um prédio que é dividido de um pequeno grupo, que é a universidade. A universidade remonta, quando eu disse que eles estão baseados em teorias de 1500 para trás, é porque a universidade remonta à sociedade feudal. É um grande feudo dividido em pequenos feudos com seus senhores, né? E aí eu vivi isso na prática quando, na reunião, que eu não era representante dos estudantes, eu era apenas um estudante que queria dar uma contribuição, teve o seu direito à fala cesseado na última reunião do Conselho Departamental. Mas na reunião do departamento de ginástica, eu era o representante, mas falei algo que os professores não queriam ouvir. E a minha fala também foi cesseada, porque os senhores daqui não querem ouvir o que o estudante Rafael Carvalho Lares tem para falar. Porque, como eu já disse mais cedo, eu não tenho nem o diploma de graduação. Então os senhores não ouvem quem não tem diploma. E aí, visão fragmentada, retira aquilo que lhe interessa da sociedade, faz uma análise
e tira suas conclusões e abandona o restante. Eu falei que eu iria apontar o início da fragmentação e eu apontei isso como a instalação da licenciatura do currículo de 2006. Foi consagrado com a instalação do bacharelado em 2008. E eu falei que eu ia mostrar a queda. A queda começa agora. A queda começa aqui, com as pessoas que presenciaram esse espaço. A queda da fragmentação do conhecimento no Centro de Educação Física e Desportos da UFES começa agora, quando você começa a se reconhecer como um sujeito histórico e responsável pelo que vai acontecer daqui para frente. Ninguém que está aqui pode se furtar o compromisso de promover uma outra formação, porque independente da posição que foi colocada aqui, ninguém defendeu aqui ferrenhamente que a formação que nós temos hoje está próximo do ideal. Eu não ouvi uma fala aqui que defendesse que está próximo do ideal. Eu ouvi algumas falas que supera o tecnicismo, não supera. Mas ninguém defendeu a formação que nós temos, não. Então nós temos aqui o compromisso de dar início a essa queda. Primeiro, individualmente, rompendo com essa fragmentação e buscando a emancipação humana enquanto ser humano. E já que eles remontam à sociedade grega, à antiguidade grega na universidade, onde só os doutos cidadãos têm direitos, e nós ainda não conseguimos desmontar este circo armado, vamos buscar o conhecimento e vamos buscar a nossa liberdade. E já que citaram a Bíblia aqui do início ao fim, eu vou citar um trecho que eu não sei onde está. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tenhamos um